fala de cerco ao vereador da capital, Enzo Samuel. Que cerco é esse, Apoliana? Literal, né? É literal. É o cerco em busca do apoio de Enzo Samuel para Joel Rodrigues. A gente lembra que o partido fechou o apoio a Joel, está indicando a primeira suplência com Charles da Silveira. E hoje eu flagrei pelo menos 2 momentos aí de conversas com o vereador Enzo. O primeiro ali nos corredores da Câmara, do presidente do partido, Evandro Ide. Outra imagem. A outra imagem do Enzo ali conversando com o Evandro. Tete a tete. O tete a tete ali, exatamente. Eu até falei assim, quem tá convencendo quem aí? Sim. A conversa assim, pé de ouvido, tentei ali escutar um instantinho ali do que eles estavam falando, não deu muito para pegar a conversa. E aí sim, depois, já no final da manhã, o professor Charles, que acompanhando a comitiva lá de Silvio e Joel Rodrigues, na Câmara de Vereadores, onde acontecia a convenção do PTB, sentou ali com o Enzo Samuel. A gente vê também ali o próprio presidente do PDT, o vereador Evandro Ide. Tem também o presidente da Câmara, Jeová Alencar, que já formalizou o apoio também a Joel Rodrigues e a Silvio. Tem também o coordenador da campanha do Dr. Silvio Mendes ali, o Avelino. E também a gente tem ali o Gustavo Gaioso, que também estava acompanhando ali a conversa. O que eles estão conversando aí? Olha, segundo o do professor Charles, que não quis gravar a entrevista, ele diz, olha, a gente estava conversando apenas amenidades, mas a gente sabe que, de fato, existe esse assédio a Enzo. E eu ouvi uma pessoa que estava aí nessa conversa depois, ele disse, olha, o Enzo tá animado, né? Não fechou questão ainda, mas ele tá animado porque, como eu disse ontem, a aposta da oposição em Enzo é alta. E o que a gente escuta dos bastidores, de interlocutores, fontes próximas a Enzo, é de que a base governista não tem aí correspondido às expectativas de Enzo Samuel. Teve uma fonte até que falou assim, olha, eles tratam o Enzo como se fosse um vereador de interior, né? Não como um vereador da capital, como o presidente eleito da Câmara de Vereadores de Teresina. Eu, hoje pela manhã, conversei com o Enzo, ele sempre desconversa ali com a gente, mete a história dos filmes da Marvel, que ele sabe que eu gosto, para tentar me despistar. Mas, assim, o que eu sei, pelo menos por interlocutores, é que ele está balançado. Ele e aí, não até falou, sábado... mas o Joel falou, inclusive Joel falou sobre o Charles. O que o Charles está fazendo para trazer o Enzo? Vamos ouvir o pré-candidato ao Senado, Joel Rodrigues. Olha, nesse momento a gente trabalha com muitos líderes, né? O Charles é o nome, será homologado, já está sendo homologado como nosso primeiro suplente. É uma referência de homem público de Teresina, de um cidadão, de um grande professor, reitor, mas acima de tudo um grande político, um grande articulador, porque ele fez isso muito bem em Teresina, tanto ali com o Firmino, com o Silvio Mendes. Naturalmente ele está fazendo essa articulação política. Nós ainda não tratamos diretamente com o Enzo, mas não só o Enzo, com outros líderes, outros políticos, outros vereadores participam nesse momento desse diálogo. E é bom ter o professor Charles fazendo esse encontro, essa conversa, liderando esse processo dentro de Teresina, porque a gente precisa fortalecer ainda mais, dar mais musculatura a esse projeto. Só para explicar, quando ele fala ali que nós não tivemos o diálogo direto, que eu perguntei se ele e Joel já tinham sentado para conversar com eles para tratar dessa questão. E aí ele explica que está sendo intermediado pelo próprio professor Charles, que é muito próximo a Enzo Samuel e a outros diversos vereadores de Teresina que na gestão passada estavam ao lado do prefeito Firmino Filho. A gente está vendo uma disputa muito grande por esses apoios. E aí eu queria você, Kátia, com toda a sua experiência na cobertura política, com várias eleições, este apoio representa voto ou um apoio representa apenas um fato político? Nesse quadro especificamente, Ananias, a Poliana acabou de lembrar um ponto muito importante: gestão. A gente tem aí a luta por apoios de vereadores que estavam na gestão anterior à doutor Pessoa. Ou seja, existia uma máquina, existia toda uma estrutura já de se fazer campanha em Teresina, de se palmilhar a cidade, conhecer exatamente a cidade e, claro, com a base da prefeitura, com toda a estrutura de antes. Mas hoje as coisas são diferentes. Hoje a prefeitura tem outra gestão, né? Não sei se essa interlocução do professor Charles, por mais articulador e influência que ele tem em todas essas lideranças, se ela realmente
é predominante e se, no fim das contas, essas aproximações, essa atração de vereadores, sem esse por trás de uma gestão, o doutor Pessoa disse que não vai colocar a prefeitura à disposição de campanha de ninguém, Sim. já falou isso, se isso realmente surte efeito. Porque uma coisa é um vereador ir à luta, ir atrás de voto com uma base, com um alicerce, que se traduz mesmo em máquina, em prefeitura, em secretarias, em troca de favores mesmo, que eu não estou falando de coisas que não são republicanas, mas ali de gestão, aquela coisa que você agiliza uma obra, agiliza uma situação. Uma coisa é você ir atrás do voto tendo tudo isso a seu favor. Outra coisa é diferente. O PSDB, as lideranças ligadas ao PSDB, que são lideranças de Teresina, como o próprio vereador Edson Mello, que conhecem bem o caminho do voto na cidade, elas estão também um pouco dispersas por causa disso. A gente não tem mais a prefeitura não tem mais a essa aquela disposição. máquina, né, disposição. E o doutor Pessoa disse que não vai ser hoje, desse então, você traduz mais como um fato político. É um fato político da disputa, como a Sávia gosta de trazer aqui, de narrativa, voto, de quem está com mais força ou não. É o Nesse, famoso jogar para a plateia. nesse caso do Enzo, eu acho que ele é um eleitor qualificado, é um eleitor diferente porque vai ser o presidente da Câmara. O presidente da Câmara ele tem poder de influenciar outros vereadores. O que eu apurei, Ananias, é que em quem o Enzo vota hoje? Ele vota no Rafael e no Wellington, que é o que ele já anunciou. Agora, nos bastidores, o fato da gente estar trazendo a imprensa, o próprio Rafael, o próprio Jeová, colocam o Enzo numa posição diferente dos demais vereadores e ele recebe cobranças da sua base, como se ele tivesse um poder que ele ainda não tem na prática, né? É um potencial, porque ele vai assumir, mas ainda não assumiu. Então, assim, o que ele tem é o que os outros vereadores têm. Mas os eleitores dele vão cobrar, os outros vereadores também vão cobrar, e ele recebe uma pressão. Tem que esperar ele ser presidente primeiro, né? A questão é essa, né? O anúncio ainda dele. A precocidade acabou gerando esse efeito para ele. Acabou Né? Sim, gerando. porque anteciparam muito a eleição. E né? ainda assim, Ananias, há que se analisar aí a influência do vereador Jeová, atual, que será ex-presidente, que está brigando e tem grande chance de se eleger deputado nessa gestão, porque Enzo e Samuel têm essa ligação de confiança deles dois, né? Eles dois são, a gente sabe que existe isso, não é à toa que ele foi eleito o presidente da Câmara, é uma ponte. A gente tem aí, vamos dizer assim, um pedacinho de Jeová também do outro lado, do lado do governo, Sim, Rafael sim. e etc. Né? Olha, vamos... Ananias, só para Pois apontar, não. você falou no Jeová. Ele saiu da base governista, assim, não que ele já tivesse declarado, mas com a mesma reclamação de Enzo. Então, alguns interlocutores falam, se o governo vai querer repetir a mesma história, já tem um exemplo, deveria ter aprendido. Então, é o que a gente escuta. Porque o Jeová fez aquela reunião, sinalizou o apoio para o Rafael, tudo ok, mas na prática você tem que dar ali o retorno para as suas bases. No caso do Jeová, que disputa a eleição, é diferente do Enzo, mas de qualquer forma... Aquela reunião serviu para valorizá-lo na ida para a oposição, Sim. né? Não, Pra base de o Silvio vereador Mendes. Jeová tem dado aula para muito como político antigo aí nesse